Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Eu sou a Alessane e nesse espaço eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, o desenvolvimento pessoal, espiritual e também sobre a lei da atração. A minha humilde intenção aqui é estar instigando reflexões para que a gente possa estar averiguando, a gente possa estar refletindo e ter essa consciência mais ampliada em relação às situações e emoções cotidianas que às vezes a gente vê por um ângulo somente, então o meu convite é que a gente abra as possibilidades, expanda. Então fica ligado no conteúdo, vê se você tem afinidade com a minha energia e lembre-se de curtir, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo e muito importante, lembre-se de se inscrever no canal, ativando o sininho para você receber notificação às segundas, quartas e sábados, que são os dias que nós compartilhamos vídeos novos. E desde já, meu muito obrigada. Gente, hoje eu tô aqui para conversar com você sobre ética. Não dá para falar sobre ética no Brasil sem mencionar o Mário Cortella, né? Numa das definições dele que eu li em relação ao que é ética, ele exemplifica da seguinte maneira, que quando nós fazemos, as nossas ações implicam em algo que a gente não pode falar abertamente, se a gente tem que esconder, que a gente tem que negar, se não é, se a gente não pode abrir o jogo assim na sociedade, na comunidade ou para os nossos amigos, é provavelmente porque não é ético. Então se tem alguma limitação. Então, por exemplo, se eu sou casada e eu me correspondo, eu troco mensagem com alguma pessoa e tem um tom de flerte, se eu posso falar pro meu marido, olha, eu converso com essa pessoa, a gente flerta. Então, se ele não tá sabendo do contrato, se o que eu tô fazendo não faz parte do nosso contrato tácito ou não, né? Ou a gente tenha discutido nossa questão da monogamia. Então, se eu não posso falar abertamente o que eu tô fazendo pro meu marido, por exemplo, é provavelmente porque não seja ético. Ou se eu tô desviando dinheiro da empresa onde eu trabalho, mas ninguém vê, não tem problema, não vai fazer falta, mas eu posso falar numa reunião de negócio, numa reunião de trabalho, dizer, a propósito, eu tô tirando dinheiro ali que ninguém vai dar falta. Então é porque não é ético, não é mesmo? Mas às vezes é bem sucinto, assim, bem discreto. E o que eu venho, qual é a minha intenção hoje em refletir sobre isso? Porque a gente às vezes se acostuma com o que é não ético, porque isso parece normal, porque todo mundo faz. E o quanto é importante no desenvolvimento pessoal, espiritual, no nosso crescimento, na nossa espiritualidade, realmente é extremamente importante, gente. Além de muitas outras questões, isso atrasa o nosso progresso. Isso fica acumulando karma negativo, que tem karma bom também, né? Quando a gente faz uma boa ação, quando a gente tá sendo amoroso, a gente contribui pro karma positivo, que é a energia a gente recebe do universo aquilo que a gente dá, né? Sempre em inglês a gente fala what goes around comes around. Então é sempre a energia que a gente dá, que a gente traz pro espaço, é o que a gente vai ter de volta. E também, tipo, quando a gente é atencioso, é carinhoso, é respeitador, é isso que a gente tem de retorno também. Então é extremamente importante, na minha opinião. Você pode ser uma pessoa de negócios, pode ter o seu negócio e pode não ser ético, pode fazer coisas, transações que não sejam realmente honestas e pode ter muito sucesso, mas você não vai ter crescimento pessoal e espiritual, você vai estar atrasando o seu progresso como pessoa. Ultimamente não, ultimately a gente fala em inglês, mas como é que é em português? No final das contas, vai estar faltando alguma coisa, você vai ter aquele vazio. O meu convite é que a gente reflita antes das nossas ações. Uma das questões de ética muito fortes, que eu noto bastante, eu moro no Reino Unido há quase 14 anos e uma das questões que sempre me tocou muito foi a questão de relacionamento, porque no Brasil, eu não sei se é simplesmente pelo fato cultural, pelo contexto cultural, ou se é porque eu era mais jovem, era o meu grupo social, a minha comunidade. Mas uma coisa que eu via muito frequentemente no Brasil eram pessoas, homens e mulheres, mais homens, mas homens e mulheres que tinham relacionamentos extraconjugais, ou que tinham namorada ou namorado, e tinham outros rolinhos aí, outros contatinhos, e era aceitável. Era bem normal isso, especialmente para os homens. Não sei se é uma regra em geral, mas eu tenho a impressão que é mais forte no Brasil. Então era muito natural conhecer uma pessoa e a pessoa saber que a pessoa tinha um relacionamento, mas ainda assim
na maioria dos casos, a mulher se submeteria ou aceitaria ou não questionaria o fato dessa pessoa não estar livre e ainda assim querer ter um relacionamento com ela. E claro, acontece em todos os países. Porém, aqui no Reino Unido, também, como eu disse, eu não sei se é por causa da minha mudança, de eu estar numa faixa etária mais madura agora, que os meus relacionamentos já não envolvem isso. As pessoas traem aqui sim, as pessoas têm relacionamento extraconjugais, mas há uma vergonha. A gente não pode chegar no trabalho e contar para os nossos colegas, olha, eu tô saindo com um cara casado, porque não pega bem, dá vergonha. É uma coisa que todo mundo considera antiético, que não é uma coisa assim, olha, que legal, fulano é pegador, entendeu? Não é uma coisa que acrescenta, que constitui status pra pessoa que faz isso. Pelo contrário, é uma coisa chata, sabe? Outra questão também, eu tive um professor na universidade que já não está mais aqui nessa dimensão conosco. O professor Fernando Miranda, que era um poço de sabedoria, muito culto, e eu tinha acho que 28 anos, 28, 29 anos, quando eu tava na faculdade de letras, que eu cursei no Brasil. E esse professor, ele divagava, ele falava sobre assuntos culturais, sociais, muitos temas e muito pouco sobre literatura brasileira e portuguesa, que eram as disciplinas que ele estudava, que ele ensinava. Eu usufruía muito bem daquelas aulas porque sempre tinha um conteúdo de muita sabedoria, e ele já estava assim nos seus 70 e poucos anos, ele tinha uma pessoa muito com um nível de consciência muito ampliado, então eu sempre via como uma oportunidade de crescimento. E muitos colegas reclamavam que ele não dava aula, mas eu acho que aquela oportunidade de reflexão pela vida, que na época a gente não tinha acesso tanto ao YouTube, isso foi em 2008, uma das coisas que o professor Fernando falava sempre é que ele não queria ser chamado ou conhecido como bonzinho ou legal, porque isso não era uma característica, não eram adjetivos dos quais ele tinha orgulho. Ele queria ser considerado justo, ético, que essas sim são características que são dignas, que são de empoderamento, porque o bonzinho, ele nem sempre é justo, ele nem sempre é legal, é ético. Ele pode ser legal, ele pode ser interessante, mas ele não é muitas vezes levado a sério e pode ser tirado vantagem. Mas o justo é justo, né? Já tá dizendo tudo. E eu sempre pensei muito nisso. Então, eu acho que pra gente progredir e ter essa expansão da consciência, pra nos tornarmos, pra conseguir, não nos tornarmos como se fosse um destino final, mas pra gente caminhar rumo a essa expansão da consciência, esse crescimento, é importante que a gente tenha assim, essa visão ampliada do que é ético, porque às vezes a gente fica tão anestesiado e, como eu disse, o que todo mundo faz acaba sendo normal, acaba sendo o normal tirar vantagem, acaba sendo não devolver o troco a mais que a gente recebeu. Então essas coisas não são o ideal, não são justas e não são éticas. E quando a gente começa a perceber isso como normal, porque todo mundo faz, a gente está demonstrando sintomas de uma sociedade doente. Outro exemplo que eu gostaria de mencionar é no caso de negócios, no caso de quem lidera, quem tem o próprio negócio, por exemplo. Eu mencionei já em outros vídeos o T. Harv Eker, e ele fala que a ética, a palavra da pessoa é muito importante. A pessoa tem que ter sempre aquela honra, né, de ter a palavra. E ele comenta, o T. Harv Eker é um multimilionário, e ele comenta que, ele conta uma das histórias que ele compartilha, é que ele fez uma entrevista para uma pessoa, para um cargo de diretoria na empresa dele, e essa pessoa foi muito bem, tinha um currículo incrível, e eles tiveram muita conexão, conversaram, se entenderam, tinha química, e ele ficou muito interessado nessa pessoa, em contratar essa pessoa, e o entrevistado também sentiu a vibração, sentiu a energia, e já estava contando que o emprego era dele. Aí o T. Harv Eker disse o seguinte: amanhã me manda por e-mail um programa, algum material que ele pediu, não sei se não era o currículo, mas era uma proposta, um projeto, alguma coisa. E esse e-mail não chegou. E alguns dias depois a pessoa ligou pra ele e disse: olha, T. Harv Eker, eu achei que a nossa entrevista foi tão boa e você não entrou mais em contato comigo, eu não ouvi mais nada de você, tentei me comunicar e não recebi retorno. E aí o T. Harv Eker respondeu o seguinte: você me mandou o projeto que eu pedi? E ele disse: não, mas eu achei que... Pois é. Ou seja, a pessoa
pessoa não tinha levado ele a sério antes, porque achou que o jogo já estava ganho. Então ter essa ética, esse compromisso, essa responsabilidade é muito importante. Uma das situações que aconteceram na minha vida recentemente, que me fez pensar muito nisso, foi em um negócio que eu fiz com uma pessoa que não chegou a ser concluído. E eu paguei o custo integral do valor para o trabalho que eu estava pedindo para essa pessoa. E essa pessoa é um líder espiritual que eu tenho muito respeito, muito carinho. E aí ele me disse: olha, Alessane, a gente não conseguiu completar, tudo bem pra você? E foi em questão do Covid e tal. E eu disse: não, tudo bem, eu super entendo, a gente marca pra outra situação e tal, e marcamos já de agora para agosto. Mas ele não mencionou o valor que eu tinha pago integral e o trabalho não ter sido feito, concluído. E aquilo me incomodou tanto por uma semana, e não foi por causa do dinheiro, foi por causa da ética, porque eu pensei, se essa pessoa é um líder espiritual e eu deposito a minha confiança e eu compartilho a minha jornada, eu quero saber se essa pessoa é ética. E não é porque eu fui super compreensiva com o problema ou porque eu já trabalho com essa pessoa há bastante tempo que ele pode assumir, que ele pode deduzir que não tem problema, que ele não precisa me explicar o fato de o meu investimento financeiro talvez ter sido perdido. Aí eu dei um espaço de uma semana e aí eu enviei um e-mail, perguntei, disse: olha, o que vai acontecer daqui por diante? Você está considerando? Aí ele me pediu desculpas: olha, eu estive super envolvido, mas eu vou te dar um desconto pro próximo trabalho que nós fizermos juntos e tal. Aí eu tive assim, respirei, porque eu fiquei tão apegada, eu não queria me decepcionar. Não foi pela questão de perder, um pouco assim, né? O dinheiro também é importante, mas mais do que perder o dinheiro, eu não queria perder o respeito que eu tinha por essa pessoa. Então o meu convite de hoje, gente, não pense que o jogo já está ganho, que a pessoa já está conquistada, que você não precisa mais ter valores, ter respeito, ter compromisso. Haja com ética com o cliente que está vindo procurar você pela primeira vez e com o cliente que já é seu cliente há 10 anos, porque você pensa que talvez ele não vá procurar outra pessoa, mas ele pode se desapontar sim. Então a sua ética, a sua palavra, a sua postura e ser justo é o seu cartão de visita. Isso vai antecipar, como é que eu digo? Em inglês a gente fala your reputation precedes you. Ai, o Victor vai ter que colocar a tradução aqui. Então, gente, esse é meu convite de hoje. Valorize a sua palavra, saiba que a reputação é construída com esforço, com consistência e com dedicação, mas para perder essa credibilidade basta um passo em falso, uma atitude não ética, e isso pode destruir a sua reputação. Então zele por essa reputação, tenha honra e orgulho de ter uma reputação limpa, das pessoas saberem que você é uma pessoa confiável, honesta. Então esse é o meu convite de hoje. Muito obrigada por assistir, grande beijo e até a próxima.